Aqui, irmãos. Eu cresci indo para círculo de oração com minha avó. Ela era dirigente de círculo de oração. E ela sempre me dizia: Isaías, quanto mais oração, quanto mais oração, quanto mais oração, olha para alguém com carinho e diga assim: não para de orar. Mas fala de novo: não para de orar. Diga assim: você está conversando demais lá fora. Fala para ele que ele quer te ouvir. Diga: ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Aleluia! Aleluia. Coloca o texto, por favor, meu filho. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Tiago, acende a luz aí para os irmãos abrirem a Bíblia, por favor. Depois você pode apagar. Capítulo 14, versículo 30. O texto diz assim: mas sentindo o vento forte, diga comigo, sentindo, teve medo. Fala, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, diga comigo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Interessante que o texto não diz assim: e vendo o vento forte, mas diz: e sentindo. Alguém já viu vento aqui? Alguém já viu vento? Você pode ver até um estrago que o vento vai fazer em algum lugar, mas ninguém de fato consegue ver o vento. Você pode até ver o vento levantando a poeira da terra, mas você não consegue ver o vento, você vê a poeira. Mas o vento você sente. O vento você sente. Então, sentindo, o texto é enfático em dizer: mas sentindo o vento, diga comigo, sentindo, teve medo. Porque o que ele sentiu trouxe a ele o quê? Medo. Só que no momento do medo ele afunda, porque o medo toma conta dele. E todo medo se torna peso para quem deixa o medo tomar conta. Eu já estou pregando, viu? Eu estou pregando. Todo medo se torna peso para quem deixa o medo tomar conta. Pergunta para mim: por que, pastor? Pergunta assim, melhor a pergunta assim: por que ele afundou, pastor? Porque o peso do medo está fazendo ele afundar. Eu estou dizendo, o peso do medo faz ele afundar. Mas Deus está liberando uma palavra para alguém que está aqui hoje com medo. Não tem mais. Não tem mais, porque Ele é contigo. No momento que o vento está soprando e batendo em você, e você está sentindo esse medo, Deus fala para alguém nessa noite: não tem mais, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. É só orar. É só orar. A oração aqui foi tão boa que foi ao vivo, Samuel. Senhor, Senhor, salva-me. O medo está me fazendo afundar. O medo está me fazendo afundar. Jesus anda pelas águas e vai até ele assim: eu te sustento com a destra da minha mão. Não temas. Sou contigo. Levanta a mão, mas levanta as duas no alto. O Deus da tua vida está na casa e Ele vai acalmar essa tempestade.
tempestade. Você pode glorificar Ele aqui. Você pode glorificar a Ele aqui. Você pode glorificar a Ele aí. Bata na mão de alguém e diz assim: não tem mais. Fala para essa pessoa: não tem mais. Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Rosa, fica de pé aí. Eu vim profético. Vai ali em Abigail. Bota a mão no coração dela. Eu vejo o céu se abrindo na vida dessa mulher hoje. Eu não sei de nada, ninguém me contou nada, mas eu vejo Deus liberando algo sobre a tua vida, minha filha. Recebe que é do céu para ti nesta noite. Aleluia. Canta, eu vou orar, meu filho. Não desliga esse microfone hoje não, que nós vamos sair daqui debaixo de oração. Debaixo de oração. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Se prepara para o que Deus vai fazer na tua casa. Se prepara, pegou ali. Se prepara. Eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Onde tem poder tem glória. Onde tem poder tem glória. Onde tem poder tem glória. Se alguém entrou aqui hoje para ver alguma coisa, vai sentir, meu filho. Vai receber, meu filho. Mas não vai sentir vento que derruba, mas vai sentir a mão de Deus te pegando e te levantando na presença dele. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas. Eu quero ouvir só barulho de glória. Só barulho de glória. Só barulho de glória. Até quem nunca deu glória vai dar glória hoje. Até quem nunca deu glória vai dar glória hoje. Porque a glória que desce é a glória que sobe. A glória que desce é a glória que sobe. Coloca o tema da mensagem de hoje. Diga assim comigo: quem sou eu na terra? Numa fala forte: quem sou eu na terra? Me define no mar. Diga de novo: quem sou eu na terra? Me define no mar. Eu passei 3 dias descansando. E essa mensagem foi gerada dentro do mar. Deus falou comigo. De vez em quando eu pegava meu celular e anotava o que Deus estava me dizendo. Observe que nós falamos de 2 ambientes, correto? 2 ambientes, diga comigo, 2 ambientes. São ambientes totalmente diferentes. Terra e mar são ambientes diferentes. Na nossa perspectiva humana, a terra é um lugar seguro, não é isso? Não é verdade? Não é, Bagui? Dentro da nossa perspectiva, a terra é esse ambiente seguro. Mas quando eu vou para o mar, a primeira sensação de insegurança que eu tenho no mar é porque as águas do mar estão em movimento.
há águas que se movimentam em cima e há águas que se movimentam embaixo. Na terra, nesse ambiente terrestre, é como se eu tivesse o controle das coisas. É assim que a gente faz quando tem um buraco na nossa frente. Eu consigo ver onde eu estou pisando. Eu consigo tocar no terreno e saber se no terreno tem espinho, se tem pedra, se é areia. E ninguém pisa em espinho não, tá? Que se você colocar o pé no espinho, a primeira coisa que você faz é pular. Então nesse ambiente terrestre, terreno, eu tenho controle. Mas quando eu vou para esse ambiente das águas, é como se o controle saísse de minha mão. Aqui agora eu estou dependente de como a natureza vai agir diante de mim. Essas águas que estão em movimento, elas podem me puxar ou me levar tanto por cima quanto por baixo. Mas na terra não. Na terra eu consigo dominar a situação. O interessante é que Jesus, diga-me, Jesus, se você não der um glória agora, você vai ver, viu? Diga comigo, Jesus está nos dois ambientes, na terra e no mar. Gostou, Neto? No mar e na terra. Ele está no lugar da sua segurança e está no local da sua insegurança. Ele está onde você se sente seguro e Ele está onde você não se sente seguro. Ele está onde você tem um controle na mão e está onde você perdeu o controle de tudo. Deixa eu liberar mais uma palavra para você nessa noite. Com controle ou sem controle, Ele é o Deus da tua vida. Com controle ou sem controle, Ele é o Deus da sua história. E se tiver sem controle, melhor ainda, porque Ele gosta de lhe salvar. Observe, se Jesus está na terra, diga comigo, terra, mar, se Ele está nos dois ambientes, então o problema não está na falta de Jesus, porque não há falta, Julie, Jesus está. Pergunta para mim, onde é que está o problema, pastor? Nos meus desequilíbrios. Você não achar que eu ia fazer essa introdução toda, que eu não ia chegar nesse ponto, né? Quem viu um vídeo que eu postei lá nos meus stories lá? Como é o nome? Cadê? Qual é o nome daquela prancha grandona, que agora é largona? Qual é o nome daquilo? Como é, gente? Cadê? É uma prancha grandona que tem agora, que as pessoas ficam em pé em cima dela, né? Stand-up, é um negócio desse. Não é isso? Você bota os dois pés aí, vai, ó. Há 5 anos atrás, eu subi no stand-up daquele, peguei aquele remo e fui, ó. Parecia um garotinho. E fui, ó. Peguei Ana, e Ana era menor. Botei Ana no meio assim, sentadinha, e fui com ela. Aí dessa vez agora, quem viu stories? Ainda bem que vocês não riram. Vocês viram quantas vezes eu caí? Na primeira remada eu perdi o controle aí. Pá! Essa mensagem foi gerada ali. Porque na terra eu não caio fácil, mas no ambiente onde eu não tenho controle,
Só Júnior pegou. Na terra eu não caio fácil, mas no ambiente onde eu não tenho controle, onde as águas estão balançando, em cima e embaixo, eu não tenho controle, né? E aí, se eu não tiver o equilíbrio suficiente nesse ambiente onde eu perdi o controle, eu caio. Se eu não tiver o equilíbrio suficiente nesse ambiente onde eu não tenho, sabe, a terra firme, eu caio. A diferença daí, que quem sabe andar na terra, sabe, andar no mar. Quem está andando bem na terra, vai andar bem no mar. Mas segura. Então, problemas são o que? Os meus desequilíbrios. Sabe o que foi que falaram para mim? Que eu caí? Eu estou pesado. A forma mais moderna de te chamar de gordo. Tá pesado. Desequilíbrio, diga comigo, desequilíbrio. Desequilíbrio é o oposto de equilíbrio. Equilíbrio, no termo mais simples, é a posição estável de um corpo, sem oscilações e sem desvios. Porque antes do desvio, oscila. Ninguém que desvia sem oscilar antes. E quem está oscilando já manifestou desequilíbrio. Bora melhorar, bora falar de novo, né? Antes do desvio vem a oscilação. Ninguém que desvia sem oscilar antes. Olha para essa pessoa que está do seu lado com carinho, pergunta para ela: você não está oscilando não, né, querida, querido? Fala assim: porque se você oscilar, já sabe, né? Bata assim no ombro dela, assim, bate, pode bater, diga assim: equilibra, viu? Diga para ela: equilibra. Mas deixa ela chateada, deixa ele chateado, se equilibra, viu? Segura. Existem alguns aspectos do equilíbrio. O primeiro é o físico, que trata exatamente sobre essa coordenação motora, essa postura corporal. O segundo é o emocional, que eu consigo equilibrar quando eu consigo gerenciar toda a minha carga de estresse, quando eu consigo regular as minhas emoções. Tem o equilíbrio emocional também, o mental, que trata exatamente sobre o foco e concentração, resolução de problemas. E tem um equilíbrio espiritual, que é essa conexão de fé. Esse equilíbrio é feito também, ele se dá também através da prática de oração e meditação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando algum aspecto desse na minha vida está desequilibrado, há tendências, diga comigo, há tendências. Eu preciso equacionar tudo isso. Eu preciso harmonizar tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tendo muitos problemas emocionais, estão tendo muitos problemas mentais. E não somente isso. Enquanto tem muita gente tratando do físico, porque hoje está na moda ser fitness. Que bom que está na moda ser fitness. Estão abrindo mais academias do que a igreja nesse tempo. Mas enquanto tem muita gente se preocupando com o físico e deixando de cuidar do emocional,
do sentimental e principalmente do espiritual. Tem muita gente sarada por fora e doente por dentro. Vou falar de novo: sarada por fora e doente por dentro. Mas deixa eu te falar que o médico do médico está aqui hoje. Não, eu estou falando para você entender. Ele não é personal trainer de nada, ele é médico. E onde ele atua é aí dentro, dentro de você, para fazer você viver de dentro para fora. Você reviver de dentro para fora. Eu declaro nessa noite na tua vida que nenhuma praga chegará à tua tenda, que nenhum mal te alcançará, que nenhuma doença psicossomática e problema de estresse, problema de depressão afetará a sua vida. Você viverá na presença de Deus, exercendo a plenitude da felicidade que Ele derrama sobre a tua vida hoje. É só orar. É só orar. O céu se abre pra mim. Diga comigo: equilíbrio. Equilíbrio é um processo contínuo, irmão, e pode variar ao longo do tempo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com essa mensagem? O que está faltando nessa geração de hoje é pessoas constantes. Estamos vivendo um tempo de muita oscilação. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. No verão tá massa, quando o inverno chega eu preciso ser motivado por alguma coisa que aconteça. Quando não tem, existem pessoas que vêm para um lugar como esse, ouvem a palavra, levantam a mão, adoram o Senhor, sentem a presença, mas quando saem daqui, que chegam em casa e entram no seu quarto, só você e Deus sabe. Mas o que Deus começa aqui, Ele quer terminar lá dentro da sua casa. Eu vou falar de novo: que Ele começa aqui, Ele quer terminar dentro do seu quarto. O que Ele começa aqui, Ele quer terminar amanhã, você dirigindo o seu carro, sabe? Cheio de preocupação, cheio de coisa na cabeça, mas Ele vai derramar sobre a tua vida um refrigério tão grande que nenhum medo vai ser capaz de fazer você sucumbir, mas você vai viver dentro daquilo que é o padrão de Deus para a tua vida. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede o quê? Firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O texto do capítulo 15 é um texto que Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, do poder de Cristo sobre nós, e daquele grande dia, do dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus. No versículo 19 ele diz o seguinte: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, essa aqui, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Sabe qual é o problema? É que nós estamos colocando muita expectativa na terra, e a terra não vai conseguir suprir todas as minhas expectativas. O nosso grande problema é esse, que nós estamos esperando da terra o que a terra não pode nos dar. Nós estamos pensando muito na terra e deixando de acreditar que há um céu preparado para as nossas vidas. Nós estamos aqui de passagem. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez lhe frustre aqui hoje, talvez não dê
dê tempo você realizar esse sonho. Talvez não dê tempo você terminar esta casa. Talvez não dê tempo você juntar dinheiro para comprar aquele carro. Porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que o que você pensa que estar aqui na terra. Eu preciso pregar essa palavra para você, porque a igreja precisa deitar com a esperança e acordar com a esperança de que Jesus vai voltar. Eu deito esperando Ele e eu acordo esperando Ele. A minha alegria eu falava para Cauã, segura aí. Eu entrei na água com Cauã e fiquei olhando o céu, aquele céu lindo. E disse para ele assim: pai, olha o céu como está bonito. E ele olhou para o céu e falou assim: tá mesmo, né, pai? Eu falei: olha aquelas nuvens lá. Aí virei para ele e falei assim: filho, você sabia que quando Jesus voltar, Ele vai aparecer no céu e todo olho o verá? Ele perguntou para mim assim: como assim, pai? Falei: ó, nós subiremos, filho, e vamos encontrar com Ele nos aires. Eu não sei qual é a sua perspectiva, eu não sei o que você está ensinando ao teu filho, mas está na hora de você começar a abrir a boca dentro da sua casa, sabe? E fazer como minha avó fazia. Minha avó não tinha um dia que ela não dissesse para mim: Isaías, se prepara. Isaías, se prepara. Se prepara para quê, minha avó? Jesus está voltando, meu filho. A igreja precisa voltar a pregar essa mensagem. Se prepara, porque Jesus está voltando. E pode ser hoje. Não é apenas um culto, mas é um culto que começa aqui e continuará no céu. É um culto que começa aqui e vai continuar na eternidade. Você pode glorificar a Ele por isso. Há uma versão que vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Absolutamente nada vos abale. O texto que nós lemos fala exatamente de um homem. Diga comigo: um homem. Não, você dormiu? Um homem. Pedro. Pedro tem pelo menos 4 nomes no Novo Testamento. No hebraico, seu nome é Simeão. No grego, Simão. Jesus, quando encontra com ele pela primeira vez, o chama de Cefas, que significa rocha. Nós o conhecemos como Pedro, que tem no seu nome o significado pedra. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus o chamou de Simão Bar-Jonas, porque ele é filho de Jonas. Pouco se sabe desse homem antes de Jesus. E quando eu identifiquei isso, que pouco se sabe dele antes de Jesus, eu descobri que existem pessoas que só serão conhecidas depois que tiverem um encontro com Cristo. Jesus tem esse potencial na minha e na sua vida de fazer eu e você ser conhecido. Não por aquilo que a gente tenha, mas pela presença que a gente carrega. Você pode ter tudo, se você não tiver a presença, você não tem nada. Agora, se você tem a presença, você pode não ter nada, você tem tudo. Quem tem a presença tem tudo. Quem não tem a presença não tem nada. Então, enquanto ele não conhece Jesus, não tem encontro com Jesus, ele não é conhecido. Por quê? Porque ele não tem a presença. Mas a partir do momento que ele começa a andar com Cristo, ele se torna conhecido, porque ele está andando com a presença. Ele anda com a presença. Ele anda com a presença. E a presença faz ele conhecido. Pedro nasce em Betsaida, num lugar chamado Casa dos Pescadores. Ele e seu irmão André cresceram em uma família de pescadores. Provavelmente ele falava aramaico com sotaque galileu e sabia um pouco de grego. Eu preciso falar isso aqui para você entender. Na época quando ele encontrou Jesus, provavelmente ele já tinha se casado e ele se mudou para Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum.
Lá em Cafarnaum ele se tornou sócio de Zebedeu e de seus 2 filhos, Tiago e João. Mais tarde, Pedro, Tiago e João se tornarão discípulos de quem? De quem? De Jesus. Observe que é um propósito na vida desse homem. Pedro, apesar de ter algumas deficiências no que tange ao intelecto, ele era muito bem sucedido na pesca. A prova disso é que ele tinha um barco. Pedro não era qualquer um. Naquele tempo só tinha barco quem tinha condição, porque o barco era caro, até hoje é assim, né? Então Pedro, o barco dava a ele essa credencial de um potencial aquisitivo muito grande. Enquanto ele tinha, sendo pescador, muitos pescadores daquele tempo não tinham. O seu primeiro registro bíblico, a primeira vez que a Bíblia mensura ou menciona o nome dele, é justamente no Evangelho de João, antes dele ser discípulo de Jesus. Ele era discípulo de João Batista. Coloca o texto, por favor. Capítulo 1, versículo 35 do Evangelho de João. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Foi instantâneo. Eles ouviram ouviram João Batista declarar Jesus, e eles seguiram Jesus e largaram João Batista. Vamos lá. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer? Observe que é o primeiro encontro que ele tem. Pedro é um homem que não foi bem educado, se eu posso assim dizer, religiosamente. Ele não conhecia profundamente a Torá, então ele não tinha muito conhecimento. Ele possuía um sotaque muito forte da região da Galileia, e era considerado pelos líderes de Jerusalém como um homem ignorante e sem estudo. Ora, está falando de uma pessoa que, se estivesse talvez aqui no meio dessa sociedade de hoje, seria desprezado, não acessaria alguns ambientes. Mas alguém o conduziu, aquele que aceita todos, independente da sua condição, e ainda lhe dá um nome novo. Foi o que Jesus fez com ele. Jesus não quer saber se ele fala, se ele não fala, se ele tem, se ele não tem. Jesus está falando: seu nome é Pedro, seu nome a partir de agora é Pedro. Então observe, há nesse homem algumas características. Pergunta para mim quais. Fala de novo, quais? Eu não vou deixar você dormir não. Todas as características positivas que ele tem, nós podemos mensurar algumas aqui. Ele foi um homem muito corajoso. Primeiro, porque ele demonstrou coragem de seguir Jesus e defender a sua fé. Não é todo mundo que faz isso. Segundo, ele era um homem leal. Pedro foi um dos discípulos mais leais a Jesus. E ele acompanhou Jesus até o fim, mesmo quando chegou aquele tempo em que ele acabou negando Jesus. Mas mesmo de longe, ele seguia Cristo. Quando ele não pôde chegar perto, ele estava com os olhos em Cristo Jesus. Ele era humilde. Sim, era humilde, porque ele reconheceu as suas limitações e fraquezas. Humildade é quando eu reconheço o quanto eu sou falho, o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou necessitado. Humildade é quando eu percebo o quanto eu preciso da ajuda de alguém, que sozinho eu não vou,
que sozinho eu não consigo. E quando eu estou nessa condição, eu bato na porta de alguém e peço ajuda, ou eu ligo para alguém, me ajude, ora por mim, ora comigo. Humildade é isso, sabe? Humildade não é uma capa que eu coloco, sabe, de uma expressão para ser aceitável em algum lugar, não. Mas é quando eu declaro verdadeiramente o que eu estou sentindo, o que eu estou passando e o que eu estou precisando. Humildade é isso. Pedro é um homem que se mostrou muito compassivo. Quando ele encontra aquele homem lá na porta do templo, e aquele homem estava coxo, ele se compadeceu daquele homem. Só que todo mundo que tem característica positiva tem também característica negativa. Mas não é para ser perfeito, não. Diga comigo, não. A gente até tenta, né? Mas não consegue. Alguns problemas acompanhavam esse homem. Pergunta para mim qual? Não, pergunta quais, porque não era um problema. Vários. O primeiro que nós podemos citar aqui é que ele era muito impulsivo. E impulsividade me coloca em muita enrascada. Quando eu começo a agir por impulsos, eu começo a me envolver em problema demais. Pedro, aquele homem que parece que ele gostava de um probleminha. Gostava tanto de um problema que quando foram pegar Jesus, ele pega a espada e vai cortar a orelha de Malco. Se já tinha um problema, o problema parece que ia aumentar ali, mas como Jesus estava perto, Jesus foi lá e resolveu o problema. Colocou a orelha daquele homem no lugar. A vantagem de ter Jesus por perto é isso, que quando a gente erra, Ele coloca as coisas no lugar. Independente dos meus defeitos, dos seus defeitos, quando a gente erra, mas a gente está com Ele, Ele coloca tudo no lugar. Vou falar de novo, Ele coloca tudo no lugar. Mas nós temos o poder de decidir errar com Ele ou errar sem Ele. Se eu erro sem Ele, eu não tenho Ele do meu lado para me ajudar a colocar as coisas no lugar. Mas com Ele eu posso até errar, sabendo de uma coisa: Ele vai colocar a mão dele em cima de mim e vai colocar tudo que está fora do lugar na minha vida no seu devido lugar. Só que ele demonstrou também um problema. Pergunta para mim qual? Em algum momento da sua trajetória ele foi orgulhoso. Orgulho. Alguém se identifica aqui? Foi tão orgulhoso que ele disse para Jesus assim: olha, eu te negar? Parafraseando o texto, Jesus olhou para ele: Pedro. Você sabe qual é o nosso grande problema? É que nós achamos que, eu, por exemplo, Rosa, eu acho que eu me conheço, mas quem me conhece de fato é Cristo. E sou tão limitado que não posso me ousar a falar o que Pedro disse. Não vou negar, não. É como se Jesus olhasse para ele, Railane, e dissesse assim: Pedro, eu te conheço. Tu tem esse perfilzão de homem bruto, sabe? Do mar. Mas eu sei que na hora que lhe apertarem, tu não aguenta. Porque nem todo mundo suporta alguns apertos da vida. O que Pedro está falando para Jesus, de fato ele está falando o que ele está sentindo, não vou negar não. O desejo do coração dele, ele não está mentindo, Jéssica. Mas Jesus não se move apenas no nosso presente, Ele está no seu futuro. É por isso que há alguns livramentos que Ele está lhe dando hoje, porque Ele sabe que se chegar no teu futuro, você não vai suportar. Então, presta atenção numa coisa, deixa eu te dizer e liberar essa palavra.
Não reclama do que está acontecendo hoje, não. Pode até estar ruim, mas deixa eu te falar, é livramento. É livramento, é Deus te guardando, é Deus te livrando, para que lá na frente você não se perca, para que lá na frente você não saia da presença, para que lá na frente você não negue a Ele, para que lá na frente você não perca tudo aquilo que Ele te deu. É livramento. Ah, eu me atrasei aqui, é livramento. Ah, o carro furou pneu aqui, é livramento. É livramento. Pedro, eu sei quem você é. Tu não vai aguentar. Na hora que tu vê aquela pressão em cima de mim, em cima dos discípulos, de todo mundo, em cima de você, tu não aguenta. Tu me nega. Nego não. Nega. Pois tu vai me negar nenhuma vez não, tu vai me negar 3. Já viu aqueles profetas que Deus usa só para tu ver que sou eu que falo contigo? Só para tu ver que eu não erro. Você vai me negar 3 vezes. Eu não queria estar na pele de Pedro. Em cada negativa, para cada negativa, a Rebeca, ele ouvia Jesus falar: tu vai me negar. E o pior espelho, Thaisa, não é aquele que colocam na nossa frente, mas é aquele que, quando nós decidimos olhar para dentro de nós mesmos, você vai me negar. Imagine Pedro se encontrando no seu próprio olhar agora, e lembrando da voz, e lembrando do olhar de Jesus, porque Jesus não fala com ninguém sem olhar dentro do olho, tá? Enquanto os homens na terra estão se escondendo através de óculos escuros, porque não podem mostrar a verdade que está de trás dos seus olhos, Jesus fala com você, sabe, olhando dentro dos seus olhos, porque Ele fala com verdade. Eu vou dizer de novo, Ele fala com verdade. Se você está entrando ou andando ou transicionando em algum ambiente de mentira, eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida hoje, que Deus vai tirar toda mentira, engano da tua vida, e vai fazer você viver num ambiente de verdade. Aleluia. Características negativas: impulsivo, diga comigo, impulsivo. Orgulhoso. Inseguro. E agora eu prego. Porque a insegurança, Abigail, que se manifestou na água, começou na terra. A insegurança que se manifestou no ambiente onde ele perdeu o controle, começou onde ele tinha um controle de tudo. O que definiu esse tempo onde ele sentiu o vento? Porque quem não está inseguro não sente vento. Pega aqui. Quem não está inseguro não sente vento. O vento vai bater, o vento vai soprar, o vento vai... Ele está andando. Quem está seguro não sente o vento soprando, está andando focado no alvo, está andando focado no alvo. Quem tem segurança naquilo que é e para onde está indo, não desvia o olhar nem para a direita nem para a esquerda, quando tem alguém gritando e tentando chamar a sua atenção para tirar você do foco daquilo onde Deus quer te levar. Você está caminhando e está andando, sabe, porque você tem propósito. Você caminha por propósito.
Você anda por propósito. Está balançando, está doendo, tem alguém gritando, o vento está batendo, mas nada me tira do propósito de Deus na minha vida. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, que está caminhando sobre o mar, Jesus, irmãos, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ou seja, o medo já tinha tomado conta do barco. O medo já tinha tomado conta do barco. Jesus, porém, falou para aqueles homens que estavam dentro do barco, mesmo com medo lá dentro. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, dentro do barco, olha para Jesus de longe e diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. Por onde? Por onde? Por cima das águas. Ele tinha algo especial, esse homem. Eu não sei se eu teria essa fé para pedir para andar pelas águas, em cima das águas. A pergunta que eu faço para vocês aqui é: Pedro tinha fé ou não? Tinha? Tinha ou não tinha? Mas ter fé não é problema. O problema é o nível da tua fé. Botar o pé na água, com fé você bota. Só que o que te sustenta na água é o nível da tua fé. Bora pro texto? Bota o texto. Versículo 28, capítulo 14. Eu estou encerrando a mensagem. Mateus 14, 28, Samuel. 14, 28, Samuel. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Tem fé ou não tem? Fala, tem ou não tem? Então o problema de Pedro não é fé. Ele tem fé, não tem? Hã? Mas deixa eu te mostrar que o que define é o nível da minha fé. Versículo 29. E ele lhe disse, Jesus: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com... Está andando. Tem fé ou não tem? Está andando. Vai no 30. Mas sentiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem fé não tem que sentir nada. Só tem que ter fé. Pega na mão desse irmão e diz: se você tem fé sentindo, aumenta a tua fé, viu? É para você não sentir esses ventos. Apenas tenha fé. E como é que eu vou, pastor, melhorar minha fé? Eu vou orar, eu vou orar. Quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. Quanto mais eu busco, mais fé eu tenho. Quanto mais eu me consagro, mais fé eu tenho. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pronto. Espera aí. Para ele tirar o pé de dentro do barco e colocar o pé na água, teve fé? Hã?
Imagina Pedro tirando o pé do barco e botando o pé na água. Tem fé ou não tem? Tirou o primeiro. Para tirar o segundo do barco, porque enquanto eu estou com um cá e outro... Hein, Alex? Hein, tio Flávio? Para tirar o segundo, teve que ter fé? Tirou o segundo e botou na água. Tem fé ou não tem? Tá andando, não tá? Mas sentiu o vento. Com fé. Ele sentiu o vento com fé. Soprou com fé. Diga comigo, a minha fé precisa ser suficiente para me fazer não apenas colocar meu pé na água, mas me fazer chegar onde Jesus quer que eu chegue. Pode aplaudir mesmo. Jesus vai lhe dar uma porção poderosa nessa noite, que você vai sair daqui com mais fé para romper todas as barreiras, independente dos ventos que sopram contra a sua vida. Espera aí, calma aí. Então ele anda na água com fé, ele sai do barco com fé, e ele sente o vento com fé. Só que eu falei aqui que a minha fé, o nível da minha fé, vai definir se eu chego ou se eu não chego. Bota o 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe. Disse o quê? Disse o quê? Peraí. Ele tinha problema com fé? Ele tinha fé, não tinha? Qual o problema da fé dele? Aí você vai dizer assim, mas Jesus disse que se minha fé for do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus falou no contexto de lá, no contexto das águas não. Sua fé tem que ser grande. No contexto do vento não, sua fé tem que ser grande. Sua fé tem que ser maior. Sua fé tem que... Você tem que entender que o tamanho da sua fé define onde você vai chegar. Eu estou liberando essa palavra. O tamanho da sua fé define onde você vai chegar. Ah, o médico me desenganou, eu tenho fé. Ah, o patrão me colocou para fora. Eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta nova na minha vida. A sua fé precisa ser suficiente para te tirar de dentro do barco, mas te fazer chegar onde Jesus te espera. Fica de pé em nome de Jesus.